capítulo 6. Essa aqui é boa, hein? Ajuda os necessitados. O que que Jesus fala sobre isso? Versículo 1. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Olha aqui a afirmação de Jesus. Se a gente faz isso para agradar os outros, a gente não vai ter nenhuma recompensa de Deus. Nenhuma. Ah, eu fiz 1 hora agradando e 3 horas desagradando. Deus ele vai compensar, não? Aquela 1 hora não tem essa cotinha de agrado com Deus, não. Ou a gente agrada, ou a gente ajuda os necessitados, né? As obras de justiça que Jesus fala para Deus ou não. Não existe o meio termo, certo? Não existe acordo. Quando você der esmola, é que é específico o contexto, né? Quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa, né? Que com certeza não é uma recompensa boa. Então, aqui Jesus ele já se especifica em relação aos mais pobres, né? Às vezes pode parecer besta, né? Mas às vezes, por exemplo, a gente está aqui na rua, aí passa uma pessoa necessitada pedindo dinheiro, aí você está aqui com uma pessoa do lado, aí você vai lá e acaba dando dinheiro só porque a pessoa está do teu lado, sabe? A pessoa está olhando, né? Gente, o que passa na nossa mente são coisas tão absurdas em relação a isso, sabe? Muitas vezes a gente pode pensar, eu tenho que dar o dinheiro porque eu tenho mais que ele. Eu tenho que dar porque a pessoa está olhando que eu tenho mais que ele e ela não está dando, tá entendendo? Muita coisa na nossa mente pode aparecer. Mas essa questão de dar esmola, de você, né, dar para os mais pobres, tudo tem que ser muito alinhado com Deus, e tem que ter um propósito muito alinhado com o Senhor, né? Provérbios, ele vai falar sobre a pobreza. E o que é a pobreza, gente? Pobreza é improdutividade. A palavra pobreza significa improdutivo. E Provérbios fala: se você não produz, você não vai ter o seu pão. Então, a Bíblia fala isso, é a lei da semeadura, certo? Claro que se eu estou aqui, né? Eu fazia muito isso, né? Às vezes eu ia para um jantar do trabalho e sobrava um monte de comida. Às vezes o pessoal pedia no restaurante, sobrava comida, aí eu tinha pena de jogar comida fora, sabe? Eu não, vou pegar essa comida que sobrou aqui e vou dar para alguém. Aí eu montava uma quentinha, dava para uma pessoa, sabe? Mas esse tipo de ação tem que ser uma ação muito natural. Por isso que para a gente fazer isso, até para fazer esse pequeno gesto, a gente tem que ser tratado para a gente não fazer com as más intenções. Não fazer por obrigação, porque, eu trabalhei, eu sou uma pessoa. Porque é isso que algumas culturas, né, algumas ideologias ensinam. Eu trabalhei, eu sou uma pessoa bem-sucedida hoje, então eu tenho que ajudar o pobre. Eu tenho que fazer isso. Não é esse o caminho. Eu vou ajudar porque eu quero ajudar e, e pronto, não é dependente do meu bem material. Entendeu aí? Então, até para a gente ajudar os pobres, a gente tem que se tratar. Tem que ser uma coisa muito alinhada com Deus. Eu não vou mentir para vocês. Às vezes eu não dou. Por quê? Porque eu peço, Deus, eu não vou dar, que o Senhor abençoe, mas eu não vou dar. Por quê? Porque eu não vou dar. Meu coração está dizendo para não dar, e pronto. Sabe? Eu olho assim, Senhor, eu não vou dar, o Senhor tem que cuidar, Deus abençoe aquela criança ali na rua, Jesus, ô Senhor. Eu oro à distância ali, peço a Deus, mas às vezes eu não dou, às vezes eu dou. E é assim, agora eu não posso ter uma obrigação, sabe? Quando a gente entra na obrigação, entra na religiosidade, a gente se distancia de Deus, né? Às vezes pode ser, aqui Jesus está falando de agradar os outros.
Mas pode ser, sabe o quê? Consciência limpa. Ah, eu vou ajudar porque eu vou estar com a minha consciência limpa, né? Porque eu tenho tanto, aquele tem tão pouco, então eu vou lá e vou dar. Não, não é esse o caminho. Eu vou dar por quê? Porque eu tenho compaixão, porque eu tenho misericórdia. Não é porque eu tenho muito. Então, por isso que quando a gente é fiel no pouco, né? Jesus, a Bíblia fala, quando somos fiel no pouco, somos fiel no muito. Então, eu não tenho muito, mas eu já dei algumas ajudas, né? É assim. Por exemplo, hoje em dia, você pode ajudar com R$ 10, R$ 5, ali na igreja, numa ONG, né? Eu sempre aconselho, gente, você ajudar uma ONG, por exemplo, sabe? Porque às vezes as pessoas da rua, elas estão ali, mas elas muitas vezes são drogas, muitas vezes elas têm dinheiro. Teve uma época, falando em relação a pessoas, né, que moram na rua, teve uma época que eu tinha medo de pessoas da rua. Aí eu senti tocada, eu creio que sim, hoje é Deus, na época eu não sabia que era Deus, né, mas eu decidi, eu vou conversar com essas pessoas. Aí eu vi uma pessoa na rua pedindo dinheiro e eu ia conversar com ela. Oi, como é seu nome? Aí a pessoa falava meu nome. Onde é que você mora? Ela falava onde ela mora. Gente, a maioria tem casa. A maioria tem casa. A maioria tem lugar para dormir. Agora, qual é a questão? Não quer trabalhar, quer ficar ali, bota os filhos no sol para poder pedir dinheiro, sabe? E quando você vai conversar, é assustador, mas é a triste realidade. Aí, às vezes, você está ajudando, não, você está atrapalhando, né? Então, a questão de ajudar os necessitados tem que ter muito relacionamento com Deus para entender isso. Por isso a gente tem que ser tratado. Até para nisso a gente tem que ser tratado, né? Não é com pena de que você é superior a ele, porque isso não existe para Deus. Deus não tem favoritos. Não é para poder também mostrar aos outros. Não é para ter consciência limpa. É simplesmente por ter compaixão. Entendeu aí? Muito cuidado para não ter o pensamento esquerdista. O pensamento esquerdista lá da, do socialismo é o quê? Ah, não, porque Deus não é socialista, não, viu? Ah, não, se eu tenho muito, eu tenho que pegar o que eu tenho e dividir com os outros. Deus não divide, Deus multiplica. Deus multiplica. Então, o que eu aconselho? Eu sempre aconselho, você vai ajudar os necessitados, ajude com uma ONG, né? Tem uma ONG que eu ajudo, que é a LBV, que é de crianças, eles têm cesta básica. Eu dou R$ 12 por mês, gente. Eu comecei dando 5, aí aumentei para 10, hoje eu dou 12. Tenho um propósito de poder ajudar também na igreja. É assim, mas não busque fazer esse tipo de ações sociais, né? Participe de uma ação social ali e acolá, para você viver também uma experiência, para você também conhecer quem está realmente passando por necessidade, né? Às vezes, a gente não precisa dar dinheiro. Às vezes, gente, é atenção, né? E agora a gente vai falar sobre oração, para a gente poder finalizar. Oração, versículo 5. Quando vocês orarem, não sejam como hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé. Olha aí como é o hipócrita. Ele gosta de ficar orando em pé nas sinagogas, que podem ser consideradas igrejas, nas esquinas, no meio da rua, a fim de serem vistos pelos outros, mais uma vez, em busca de se engrandecer. Mais uma vez. E aí ele continua, Jesus, ó, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, que com certeza não é agradável, né? Versículo 6, mas quando você orar, olha o que agrada a Deus. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Gente, eu assisti uma pregação da Joyce Meyer, que são várias. Aí de uma pregação a outra ela vai falando várias coisas. Eu achei sensacional quando ela fala sobre oração. Ela fala assim, olha, eu me identifiquei muito. Que ela fala assim, eu vi lá a pessoa orando, orando, e passava 1 hora orando. E aí ela fala, né? Mas
Às vezes, quando eu vou falar com Deus, em 5 minutos eu consigo ser o suficiente para falar com Deus. E aí, será que a pessoa que está 1 hora orando, ela vai ser diferente da pessoa que orou em 5 minutos? Entendeu aí? A questão aqui é a gente ter cuidado, que ficar repetindo a mesma coisa, como se Deus fosse, tipo, ele não entendesse. Tudo bem quando aquilo está muito forte no nosso coração, né? Quando a gente está lá chorando e a gente fica repetindo, né? Oh, meu Deus, me ajuda, Deus, por favor, me ajuda. Olha, não sei o que, e começa a chorar e ora repetindo. Tudo bem, porque a gente está sendo sincero, mas não dá para muitas coisas ficarem controlando todo o tempo. Mas eu falo daquelas orações conscientes, que muitas vezes a pessoa fica repetindo a mesma coisa, né? Às vezes a pessoa vai orar na igreja, vai finalizar um culto, ou vai finalizar algum momento ali, ela ora a mesma coisa. Ela está repetindo. Deus já entendeu. Você não precisa. Aí a Joyce Meyer até fala que ela sentia um pouco ali de. Ela sentia uma. Não é inveja, mas uma admiração. Quando a pessoa passava o dia orando, né? Aí ela passa o dia orando. Nossa, que maravilhoso, que bonito. Mas o que que ela passa tanto orando o dia todo, pelo amor de Deus? Porque em 10 minutos eu consegui falar com Deus? Será que eu sou menor do que ela que passou o dia orando? Não. A questão aqui é como Jesus falou, palavras vazias. É você ficar repetindo como se Deus não entendesse. É como se, sabe, sem convicção. Porque é uma das coisas que a gente escuta muito aqui em casa, que é o Pablo Massal, que ele falou uma coisa muito séria. Olha, se a gente realmente tivesse fé na nossa oração, tanta gente era curada, tanta gente. Mas qual é o problema? A gente não tem fé. Aí essa oração vazia. É uma oração que eu vou lá falar com Deus, oh Deus, cura e tudo, e eu não estou sendo sincera. Eu estou só repetindo palavras vazias, como se. É você ser sincero. Deus, é o seguinte, Pai, eu não tenho fé sobre isso aqui, mas eu confio no Senhor. Sabe, é você ter uma oração sincera. Senhor, confia. Quando eu oro aqui antes de a gente começar, eu falo exatamente o que eu quero, Senhor. Auxilia aqui o Espírito Santo. Às vezes eu também. Acontece, gente. Às vezes eu não estou com vontade de fazer o estudo. Às vezes eu estou cansada, às vezes eu quero dormir. Mas não, eu estou com o propósito de Deus. Senhor, me ajuda a concentrar aqui. Me ajuda a poder esse estudo, né, ser guiado por ti, Pai, me ajuda. É isso. E aí você vai conversando, mas não precisa, gente, não precisa. Você não precisa ter esse compromisso de ter que passar 1 hora ajoelhado. Ai, meu joelho está doendo, mas é para Deus. Deus não quer isso. Ele quer um coração sincero. Ele quer, confie nele e seja sincero com ele. É isso que Deus quer. E está aqui, Jesus falou. O hipócrita, ele já tem a recompensa dele. E imagine aí, o que que você acha que seria uma recompensa de uma pessoa com palavras vazias? Não vai acontecer, não vai. Ele não está orando que vai acontecer lá? Qual é a recompensa que ele vai ter? Deus não vai, Deus não ouve. E aí, ó, Jesus ele até fala, ó, vá para o seu quarto. Em vez de você ficar se gabando na rua, vá para o seu quarto. Fale lá no secreto que você quer. Em versículo 7, quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Olha o pensamento deles. Sendo que já está, ó, Deus nem está mais ouvindo. Deus nem ouve essa oração. Deus não ouve. É vazio. E aí, no versículo 8, Jesus fala, ó, não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Vocês orem assim. Aí Jesus vai falar a oração, certo? Então, Deus ele já sabe o que tem no nosso coração. Não adianta falar com a boca uma coisa e o nosso coração está sentindo outra. Seja sincero. A melhor oração que você pode fazer para Deus é sincero. E aí Jesus ele vai falar como orar. Ó. Como é que a gente ora? Aí ele fala: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Atenção, da mesma forma que Jesus fala para não ter palavras serem repetidas, vazias, isso aqui não é uma oração padrão. Ele está falando aqui como é que vocês devem orar.
Como? Aí a gente vai destrinchar, gente, o Pai Nosso, ó. Ele fala Pai Nosso, ou seja, o Pai não é só seu, o Pai é nosso, viu? O Pai é tanto seu quanto do seu irmão, da sua irmã aí. Ele está onde? Está nos céus, ele é todo poderoso. Santificado seja o teu nome. Então, santo é o nome do Senhor Jesus. É o nome dele, a gente aprendeu isso em Mateus no início, quando Jesus nasceu, o que que o anjo falou? Santo é o teu nome. Ele falou. E aí, versículo 10, venha o teu reino, ou seja, o reino que está no céu, para descer, o que está acontecendo no céu lá, com Deus no comando, com Jesus Cristo sendo o Rei da Glória no comando, venha ao teu reino, ou seja, pedir para o reino dos céus descer, seja feita a tua vontade, sempre a gente pedindo para Ele, e no final, Senhor, esse é o que eu quero, mas que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, mais uma vez, falando do poder de Deus. O poder do Senhor está no céu e na terra, certo? Então, eu vou pedir aqui, mas o teu poder, assim como o teu poder é no céu, Pai, eu oro para que também o teu poder seja aqui na terra, não seja debaixo da minha vontade. É isso que Jesus está falando para a gente. Não é para a gente ficar repetindo essa oração. É para a gente ser sincero e, através dessa oração aqui, a gente entender como é que se ora. E está aqui, falando, né? Versículo 11. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. É um pedido, que é o alimento diário da mesa. Aí o versículo 12, que é a questão da nossa sobrevivência. O versículo 12. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, a gente sempre tem que orar o quê? Por perdão. Orar para a gente, pedir a ajuda de Deus para a gente poder se perdoar, perdoar uns aos outros, porque quando a gente perdoa uns aos outros, o que que acontece? Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Então, aqui, Jesus ele fala com onde é que nós estamos e onde é que está Deus. Deus ele é Pai, nós somos filho. A gente pede, a vontade é dele. Ele tem um reino e a gente respeita o reino e a vontade dele. A gente pode pedir para ele nos auxiliar no alimento? Pode. A gente pode pedir para perdoar as nossas dívidas? Pode. E a gente entende o quê? A gente pode pedir para não cair em tentação? Pode. É isso que Jesus está falando. Que a gente não cai em tentação. E aí ele fala para livrar do mal. A gente pode pedir isso? Pode. Certo? E por que de toda essa oração? Porque o reino é do Pai. O reino é de Jesus, né? O teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Então aqui Jesus ele está falando onde nós estamos e onde Deus está e como a gente vai interagir com Ele. E aí no versículo 14, ó, pois se perdoarem, aí Jesus explica, se perdoarem as ofensas dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, no versículo 12, está lá, perdoa os nossos pecados, né, que é o mais comum. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas. Como é que a gente vai pedir isso para Deus? Se a gente não está perdoando o que está aqui ao nosso redor. Então, é uma condição para Deus nos perdoar. E aí fica aquela questão, né? Letícia, mas Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, e assim a gente está livre do pecado, e assim Deus nos perdoa? Amém, Deus nos perdoa. Só que como é que a gente vai aprender a conhecer o perdão de Deus? Como é que eu vou. Uma pessoa que entende, vamos raciocinar, uma pessoa que entende que Jesus morreu na cruz e perdoou os pecados dela, ela também entende que ela pode perdoar os dos outros. Entendeu aí? É nessa condição. Jesus morreu por mim e eu não estou perdoado, então por que eu não posso perdoar o outro? É essa a intenção que Jesus fala sobre essa condição. Não é a condição de que eu só vou para o céu quando eu perdoar outra pessoa. Não é isso.
É a condição de que Deus já mandou seu único filho. Então, ele já perdoou. Então, assim, eu posso perdoar uns aos outros. Amém? E a gente termina, a gente, falando sobre oração. Eu vou colocar no grupo o devocional que a Joyce Maia colocou aqui na Bíblia dela, para depois vocês lerem, tá bom? Que também eu acho que é muito importante o que ela fala aqui. E a gente finaliza o capítulo 6 até o versículo 15. Olá, minhas abençoadas. Eu quero convidar você para 2 estudos bíblicos que acontecem online, comigo e com algumas mulheres de Deus. O primeiro estudo bíblico que eu quero te convidar é o estudo bíblico que acontece toda segunda às 20 horas da noite. Pelo aplicativo Zoom, eu mando o link no grupo do WhatsApp e lá a gente entra, se conecta e vamos ler versículo por versículo. Atualmente estamos estudando o livro de Mateus, nós já estudamos o livro de João, vamos para o livro de Mateus e depois a gente também vai concluir os evangelhos. Então entra junto nesse grupo e vem acompanhar conosco o estudo bíblico bem leve, bem tranquilo e de uma forma que a gente aprenda cada vez mais no nosso coração a palavra de Deus. O segundo grupo de estudo bíblico que eu quero mostrar para você e apresentar para você e fazer o convite é domingo às 6 horas da manhã. A gente começar o dia já lendo a palavra, já se absorvendo da palavra de Deus e estudando, no caso, as cartas de Paulo, tá? No caso, estamos estudando o livro de Romanos. Então, também tem o grupo do WhatsApp, que você vai ver aqui no QR Code ao redor. Entra no grupo, se conecta e vamos juntos aprender mais ainda a palavra de Deus, amém? Sinta-se convidada, porque com certeza, através da palavra, Deus vai falar contigo. Beijos, aguardo você.